Boa tarde a todos. Como todo mestre de cerimônias, minha primeira aviso é para pedir a todos que deixem o celular no modo silencioso, para que não atrapalhe a cerimônia. É com muito prazer que eu estou aqui comandando a cerimônia da entrega do primeiro edição do prêmio Elon Lages Lima, uma ação conjunta SBM e SBMAC para promover a edição de textos em português de literatura e matemática e que leva o nome do professor Elon Lages Lima, que nos deixou e que tem uma vasta literatura, um exemplo de autor de livro e de literatura de matemática em português. Então, essa ação é uma ação conjunta das duas sociedades e que teve a sua primeira edição, edital lançado ano passado, e que a gente vai, nessa cerimônia, fazer a premiação da primeira obra agraciada com o prêmio. A gente vai agora chamar para montar a mesa diretiva de cerimônia. Vou convidar primeiro o professor André Narbin, que nessa cerimônia representa a direção do INPA. No meio. O professor Paulo Piccioni, recém-eleito presidente da SBM. Professor Carlyle Lavor, presidente da SBMAC. Professor Jorge Herbert Lira, que foi o presidente da comissão julgadora do prêmio. Vamos colocar uma mulher nessa mesa, né? Professora Nancy Garcia, vice-presidente da SBM. E o professor Luiz Mariano de Carvalho, vice-presidente da SBMAC. Eu passo a palavra inicialmente ao professor André Narbin para dar as boas-vindas e abrir a cerimônia. Bem, boa tarde a todos. Eu estou aqui, né, representando a instituição, porque o professor Marcelo Viana me comunicou, acho que ontem, né, que ele e o professor Cláudio Landim não iam poder estar aqui, né, então, acho que em Brasília. Enfim, então, para mim, é uma enorme satisfação estar aqui de diversas maneiras. Primeiro, representando o INPA, essa instituição que a mim me dá muito orgulho, e também para esse prêmio, que é o prêmio em nome do professor Elon Lages Lima, que eu tenho que falar uma coisinha aqui, porque é muito especial. Eu nasci por acaso, né, eu já falei uma vez que nasci por acaso, as pessoas riem um pouquinho, bem, por acaso no sentido geográfico. Eu nasci por acaso em Chicago, exatamente quando o professor Elon Lages Lima estava lá, e tem fotos antigas, não tem aqui, mas com o professor Elon Lages Lima, professor Maurício Peixoto também na época. Então, é um momento muito especial, um prêmio desse tipo, né, de livro, uma coisa da maior importância em todos os setores do nosso país, né, mas nesse momento, e em particular na matemática, e nada como ter uma homenagem a um professor que dedicou muito do seu tempo a uma bibliografia, livros muito importantes e muito especiais. Então, o que eu posso dizer, agradeço a presença de todos aqui nessa sala e também todos que vieram aqui para o Colóquio Brasileiro de Matemática. Obrigado, Valci. Olha, cuidado, talvez aí está escorregando muito. É melhor não descer por ali, não descer por aqui. Aí escorrega muito, eu desci. Enfim, então... Não, imagina, é uma coisa importante de aviso, porque eu desci antes, é um pouquinho escorregadinho. E é isso, então não quero me alongar demais, eu quero simplesmente dizer que é uma honra tê-los todos aqui, e para esse momento muito especial, por esse prêmio a uma pessoa, em nome de uma pessoa muito especial, e, claro, o nosso primeiro agraciado, que vai ser anunciado em breve, que também já adianto meus parabéns. Antes de falar a palavra ao próximo membro da mesa, eu gostaria de registrar a presença do Henrique Cerdeira, diretor do INCE, do professor Vladimir Neves, diretor do Instituto de Matemática da UFRJ,
do professor Nelson Maculan, professor emérito do FRJ e antigo reitor dessa universidade, e da Carolina Celano, viúva do professor Elon, que muito nos honra com a presença nessa cerimônia. Muito obrigada por terem vindo. Eu passo a palavra agora ao professor Paulo Piccioni para realizar a apresentação do prêmio e como ele foi concebido. Boa tarde a todos. A iniciativa de instituir um prêmio para autores de livro veio realmente do meu colega, o Carlile, da SBMAC. Uma das coisas que ele tinha planejado quando ele apresentou sua candidatura, imagino, na presidência da SBMAC, ele veio conversar comigo. Eu achei entusiasmante essa proposta, agradeço ele aqui na frente de todos vocês. A ideia é a seguinte: no nosso ambiente, na academia, tem prêmios para alunos, né? Tem prêmios para melhor tese, tem prêmio para pesquisadores, prêmio para melhor artigo publicado. E está faltando uma peça muito importante na construção desse conhecimento, que é autores de livro, autores de monografias. Realmente, se você refletir bem, essa categoria de pessoas é extremamente pouco considerada dentro do nosso ciclo, né? Escrever um livro de matemática é uma coisa que pede um trabalho muito grande, um esforço, às vezes ao longo de um tempo muito grande, né? Vários anos em muitos casos. E tem realmente pouquíssimo reconhecimento pela comunidade. Você não ganha dinheiro, né, escrevendo um livro de matemática, isso todo mundo sabe. Mas também reconhecimento é muito pouco, né? As agências de fomento, por exemplo, se você passou 2 anos para escrever um livro, ninguém vai se importar muito com isso. E isso é um problema grave, porque na verdade é através do livro que a gente forma o nosso conhecimento básico das coisas. Então, é absolutamente necessário incentivar autores a realmente começar a escrever livro. É importante estabelecer uma literatura científica em língua portuguesa. O Brasil já é um país que tem um status de liderança internacional e precisa começar a compor formar uma obra bibliográfica imponente em português. Então, esse é o nosso objetivo, é encontrar finalmente uma forma de reconhecer os nossos autores e premiá-los também para essa coisa. Quero também adicionar uma coisa, que é a primeira edição do prêmio. A homenagem ao Elon é obrigatória. Quando nós contatamos a família do Elon para pedir permissão para utilizar o nome dele, eles ficaram muito felizes, e nós também. E quero também agradecer ao nosso colega Jorge Herbert Lira por aceitar liderar essa comissão, que teve um trabalho muito grande. Primeiro, é a primeira edição do prêmio, e além de avaliar as obras, o que a comissão teve que fazer, talvez o Jorge vai explicar melhor, mas tem que estabelecer critérios, parâmetros, e isso dá um trabalho enorme. Depois, foram muitas obras apresentadas. Imaginem vocês que, para avaliar um artigo, mais ou menos, você tem que ler, né, uma dúzia de páginas. Agora, imagine um livro. Isso deu uma quantidade de trabalho enorme. Eu tenho um reconhecimento muito grande do trabalho de vocês, então, muito obrigado. E eu quero agradecer, então, à comissão, a todos os autores que submeteram obras, e ao Carlile por ter proposto essa importante iniciativa. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao professor Carlile agora para falar em nome da SBMAC. Bom, boa tarde. Primeiro dizer que eu estou extremamente feliz com esse evento. Para mim, eu nunca vou esquecer esse momento. Acho que é um evento histórico. E como o Paulo falou,
sobre a importância da gente homenagear o trabalho gigantesco que é escrever um livro. Só quem já fez isso sabe o trabalho que dá, né? E, olhando daqui, a gente vê diferente. Assim, a plateia está lotada, ou seja, é uma maneira de reconhecer que esse trabalho é, de fato, fundamental, né? Eu concordo plenamente com tudo que o Paulo falou. E acho que uma coisa importante é que isso é fruto de uma bela parceria entre a SBM e a SBMAC, onde eu estou muito, muito feliz, em particular porque viramos amigos, né? Viramos amigos. Isso aí já vamos guardar para sempre. Eu também faço aqui os agradecimentos, em primeiro lugar, a todos os colegas que submeteram seus projetos. A família do Elon, muito obrigado pelo apoio. Ao IMPA, que nos apoiou no primeiro momento, quando a gente mencionou a ideia, então muito obrigado ao IMPA também. E, em particular, ao Jorge, que foi um trabalho não trivial. Ele vai dar os detalhes aqui dos números de subvenções, e a toda a comissão, obviamente. Então, é isso. Eu queria registrar aqui a minha felicidade. O Jaime e todos os aqui presentes, vários aqui foram meus professores. Então, eu estou extremamente feliz e muito honrado de dividir esse momento com vocês. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora ao professor Jorge Herbert Lira, que foi o presidente da comissão julgadora do prêmio, e vai nos relatar todo o processo de como foi a estruturação da comissão, o julgamento e tudo mais. A bola está com você, Jorge. Obrigado, Valci. Boa tarde a todos. É, de fato, uma honra haver sido convidado pelas sociedades para integrar essa comissão, e, de fato, o mérito é inteiro da comissão. Eu, no máximo, consegui coordenar algumas das miríades de reuniões que nós tivemos para chegar à decisão final, e aí eu cito nominalmente a comissão. Só um segundinho. Liliane Barrichello, eu mesmo, José Alberto Cubinato, Paulo César Carvalho e Sandra Augusta Santos, que foram realmente aí, muito dedicados a fazer esse processo. Como o Paulo citou, um processo não linear, em que, ao mesmo tempo, a gente tinha que julgar, mas criar os critérios. Ou seja, como não havia uma tradição consolidada, nem um histórico em que se basear, nós tivemos que improvisar um tanto, mas creio que o improviso resultou em algo muito concertado e algo muito feliz ao fim, né? Conseguimos, inclusive, ter um arranjo consensual muito rapidamente, né? De fato, houve 34 inscrições. Algumas inscrições houve atecnias, ou seja, as obras ou não eram realmente obras, eram capítulos ou resumos. 34 obras submetidas, das quais, repito, algumas foram desconsideradas por questões técnicas, né? Não eram propriamente obras prontas, ou havia a menção à obra, mas a obra não estava depositada no sistema como o edital previa, né? E outras obras em inglês, que, a questão do edital é de que as obras têm que ser em português, exatamente para enaltecer esse trabalho de criar essa literatura em português. De forma que ficaram 22 obras desse conjunto inicial, e nós fizemos um agrupamento de resenhas. Os 5 leram essas obras, e nós agrupamos, ao fim, as 3 primeiras, segundo cada um. Esse foi o processo. E, para fazer esse ranking, né, de quem vem antes de quê, nós consideramos um critério numérico, nota de 0 a 4, segundo os 5 pontos que o edital colocava como pontos de julgamento. O primeiro é originalidade, relevância e profundidade da obra. O segundo é a clareza e qualidade da exposição, já que é uma obra de divulgação matemática, sobretudo. Não é uma monografia necessariamente especializada, mas tem que ser uma obra que dê um gancho para uma comunidade de leitores mais ampla do que os especialistas naquela área. Terceiro, o histórico de revisões, resenhas e eventuais distinções e premiações que essa obra tenha tido, inclusive a aplicação dessa obra no meio acadêmico, enfim, toda a receptividade que a obra possa ter como um livro de referência, por exemplo. Quarto, a circulação nacional e internacional. E, por fim, quinto, as contribuições ao ensino e pesquisa em matemática e aplicações, já que se tratava de um evento das 2 sociedades, a gente tinha que olhar os aspectos, digamos, puros e aplicados ao pensar no julgamento. Então, com esses 5 critérios, nós elencamos, como eu disse, os 3 primeiros colocados de acordo com cada um dos julgadores. Houve, como eu disse também, uma coincidência de
de listas, então a gente acabou, desses 22 ficaram 8, e dos 8 ficaram 2, e no final, um intenso debate nosso elegeu a obra, que já vou citar, qual seria, né? A obra vencedora. E eu posso, inclusive, aqui ler parte da resenha final. Foi publicada essa resenha, outra é algo próprio da comissão, foi um texto nosso, e aqui eu vou pedir desculpas em ler nominalmente o que está aqui, porque expresso o pensamento de 5 pessoas, não apenas o meu, que eu já comunico de forma imperfeita se eu extrapolar aqui para 5 pessoas. Então, o livro é o livro Teoria Computacional dos Grafos, do professor Jaime Schwarzfitter, perdão. O que temos aqui escrito a respeito dessa escolha é que, em favor do livro, além da maioria das indicações, quer dizer, o critério numérico, havia também a maior relevância da obra para a difusão da matemática e suas aplicações em meio a públicos potencialmente amplos, de diversas formações e interesses. Além disso, a obra completa todo o ciclo de um texto de referência para a formação na área, partindo de tópicos elementares e conduzindo a várias possibilidades de aplicações ou de investigação científica. Ou seja, é um texto que permite essa flexibilidade de uso, do elementar ao avançado. Trata-se de um livro amplamente utilizado sobre um tema de forte apelo em razão da necessidade premente de formação básica em ciência de dados. Pelo seu tratamento, que combina rigor na exposição sem descuidar das aplicações, que mescla temas de pesquisa ativa em aspectos puros e aplicados, a implementações computacionais escritas em linguagem de programação bastante atuais, o livro é um exemplo bem acabado de prolífica interação entre os aspectos da matemática representados pelas 2 sociedades. Portanto, a comissão julgadora decidiu indicar a obra Teoria Computacional dos Grafos, Algoritmos, de Jaime Schwarzfitter, como vencedora do prêmio Elonages Lima 2019. Então, já revelado o grande vencedor, o professor Jaime Luiz Schwarzfitter, da UFRJ, professor emérito da UFRJ, foi emérito pelo Instituto de Matemática, mas colabora com o Instituto de Matemática, com o INSEE e com a COP, também colaborando com a UERJ nesse momento. Ele é um múltiplo, um querido múltiplo. E eu vou convidar os 2 vice-presidentes, a professora Nancy e o professor Luiz Mariano, para entregar o troféu ao professor Jaime Schwarzfitter por sua premiação. Nesse momento, eu acho que cabe ao nosso querido professor, eu chamo ele assim de querido professor, porque ele é da minha casa, né? Aquele passar ele ao microfone para que ele dê as suas palavras. Já o microfone é seu. Ok. Bom, eu vou tentar ser breve de qualquer maneira. Bom, em primeiro lugar, eu só tenho que agradecer em primeiro lugar, né, as sociedades, a SBM e a SBMAC, pela iniciativa. Agradecer ao professor Lira pelo imenso trabalho que ele teve, eu desconhecia isso. E, enfim, dizer que eu estou realmente muito honrado com esse prêmio. E, na realidade, eu fiquei mais ainda depois de ouvir o relato do professor Lira.
Bem, às vezes a pessoa, na realidade, tem que, para ser bem-sucedido, tem que ter duas coisas. Tem que fazer as coisas mais ou menos bem e tem que ter sorte. Sem isso também não... Então, no caso, eu acho que eu devo ter contado com ambas as coisas para poder ter sido, digamos, para ter sido o escolhido. Eu me sinto honrado também, principalmente pelo fato do prêmio levar o nome do professor Hellon. Eu tive ainda a oportunidade de ter sido aluno do professor Hellon num curso aqui de introdutório aqui do IMPA. E se vocês, eu acho que não sei se é do conhecimento de todos, mas o professor Hellon escreveu dezenas de livros, dezenas. E quem nunca escreveu um livro não tem ideia do trabalho que seja isso. Aliás, é o seguinte, tem duas coisas. Quem nunca escreveu um livro não tem ideia do trabalho que dá escrever um livro. Quem nunca deu uma aula não tem ideia do trabalho, do esforço físico e mental que é a pessoa, digamos, um professor chega lá com a turma, às vezes, nem sempre, digamos, muito... Às vezes, meio hostil, dependendo da graduação, chega lá, conseguiu domar a turma e fazer com que todo mundo preste atenção e, principalmente, o objetivo do professor é transmitir o conhecimento, transmitir que todo mundo consiga, digamos, absorver e receber aquilo que ele tem a dizer. O esforço é físico. Aliás, é o seguinte, com o passar dos anos, o esforço físico aumenta. Então, digamos, a pessoa tem que dar menos aulas, eu acho, eu tive a oportunidade de... Esse livro foi publicado em 2018. Quando ele foi publicado, pouco depois dele ter sido publicado, a professora Márcia Serioli, da UFRJ, ela me propôs dar um curso em conjunto sobre esse livro, lá na UFRJ, por dois motivos. Pela publicação do livro e pelo fato que, em 2018, eu completei 50 anos de docência na UFRJ. Meu contrato com a UFRJ foi em 1968. Então, foi, digamos, uma comemoração dupla. Eu acho que, inclusive, encontrei aqui, nessa audiência, pelo menos uma ou duas pessoas que fizeram esse curso. O ano passado foi na COP. Bem, agora, de todas as coisas que eu falei, uma das mais importantes é que eu vou falar agora, que esse livro não teria sido, talvez não teria sido premiado, não teria sido o livro que sem a contribuição fundamental de dois professores da UERJ. O professor Fabiano de Oliveira, que está aqui presente, e o professor Paulo Eustáquio, lá da UERJ. Eles fizeram todo o trabalho de implementação. Esse livro tem dezenas de algoritmos. E esses algoritmos foram todos implementados, todos eles testados. E mais, o Paulo e o Fabiano, eles faziam implementações em linguagens de computação diferentes. E aí eles verificavam o resultado para ver se bateu ou não bateu. E, dessa maneira, eles pegaram alguns erros nos algoritmos, e não só nos algoritmos, eles efetuaram uma leitura completa do livro e discutiram comigo todas as provas matemáticas, se está certo, se não está, o que falta, e dessa maneira corrigiram diversos erros. Eu acho que, certamente, a contribuição deles foi fundamental para, digamos, para o sucesso, inclusive para essa premiação. Bem, o que eu gostaria de falar rapidamente agora é sobre, digamos, sobre a área do livro. Bem, o livro é um livro, digamos, de matemática, algoritmos, e, digamos, há algum tempo atrás, não sei se você poderia classificar isso como matemática pura ou matemática aplicada, mas o que é
pura, na minha opinião, né, pelo menos, o que é aplicada, o que é pura numa certa época passa a ser aplicada na outra e assim por diante. Então, com o advento da computação e com a introdução da computação na nossa vida cotidiana, foram surgindo novos problemas de matemática, novos problemas de aplicação, problemas que não existiam. Por exemplo, problemas vulgarmente que nós chamamos de quantidade massiva de dados, que a gente procura traduzir tudo. É mais conhecido como Big Data. A quantidade de dados que são produzidas atualmente é uma coisa inimaginável. Eu vi uma vez um número representando a quantidade de fotos que circulam pelo Facebook diariamente. É uma coisa que não dá para imaginar, foge totalmente, digamos, a qualquer parâmetro. Ou, digamos, os problemas que surgem se alguém pega a internet, quer, digamos, resolver problemas relativos à internet, problemas de matemática, digamos, aplicada, mas que são problemas fundamentais e problemas complicados, complexos, muitos dos quais não têm solução. Então, nesse caso, digamos, a aplicação gera problemas puros, digamos, problemas em aberto, e ao contrário também. É uma realimentação. Então, a matemática ela está, digamos, penetrando na nossa vida. E o trabalho, digamos, que a SBM tem feito, e a SBMAC também, por exemplo, com a divulgação através das Olimpíadas de Matemática, OBMEP, por exemplo, é de importância fundamental para, não só para que nosso país, digamos, tenha uma projeção internacional na área, mas principalmente para a formação de uma consciência, uma consciência matemática por parte, digamos, por parte das pessoas que, no final, decidem sobre a questão de orçamento e etc. Isso aqui, lembrando que antes dessa reunião nós estávamos conversando que possivelmente o orçamento destinado, digamos, às bolsas e etc. vai terminar agora em setembro, não é isso? Que em setembro há uma possibilidade das bolsas todas serem cortadas. Não sei se as novas, são duas interpretações, ou se novas ou se todas. Então, eu desviei um pouquinho, mas só para lembrar que nós estamos sendo, no caso, de certa forma, alvo de um ataque no sentido de que nós fomos escolhidos, nós, quer dizer, a área de educação e a área de ciência e tecnologia, nós fomos escolhidos como sendo, digamos, o país está em crise, quem que nós vamos, digamos, da onde nós vamos retirar? Bom, vamos retirar deles. Talvez porque uma questão de força ou mesmo ideológica. Isso eu não sei também. Eu não gostaria de entrar nesse tipo de assunto. Assim. Bom, é isso, basicamente, mas do que eu falei, eu gostaria só de mencionar e de reforçar duas coisas, novamente. Primeiro, a importância de escrever um texto em língua portuguesa. Isso é fundamental. E não só pequenas coisas, por exemplo, os termos em inglês. Os termos em inglês. Eu me lembro que no primeiro livro que eu escrevi, isso foi publicado no princípio da década de 80, mas eu escrevi ele na década de 70 também. Aí apareceu um problema que em inglês era satisfiability. Aí eu falei, bom, como é que eu vou traduzir um negócio desse aí?
satisfatibilidade. Aí as pessoas falam, pô, mas que isso, pô, satisfatibilidade? Mas se vocês pensarem bem, satisfatibilidade é tão estranho em português quando satisfiability é estranho em inglês. Então, os termos técnicos, tá certo que eles são inventados em inglês, então nós temos que inventar os nossos também. Alguns, digamos, pegam e outros não. Esse aqui eu tenho a impressão que pegou. Satisfatibilidade. Eu, pelo menos, nunca vi alternativa para ele, né? Bom, então, não só em termos, digamos, nós termos um vocabulário próprio na língua portuguesa, mas como ainda é muito importante para alunos de graduação, apesar, digamos, do inglês ser uma língua difundida, quando você vai dar uma aula de graduação, você percebe que uma quantidade muito grande de alunos tem dificuldade em pegar um texto em inglês e seguir. Então, é importante você ter um termo em português. E, como foi dito aqui, não existe, digamos, um incentivo para a escrita de livros em português. Por exemplo, nós todos que trabalhamos em universidades, nós somos avaliados anualmente. Avaliados por quê? Olha, você tem um artigo publicado em periódico internacional, vale 10 pontos. Você tem um artigo publicado em periódico internacional, uma conferência um pouco menos, num periódico com um fator de impacto um pouco menor. Aí vale 6 pontos, assim por diante. E um livro? Às vezes não vale nada. Você vai, digamos, os comitês do CNPq e CAPES também atribuem pouquíssimo valor digamos, à produção de livros em língua portuguesa, o que é muito importante. Então, enfim, eu gostaria novamente de agradecer a iniciativa, agradecer ao presidente da SBM, ao presidente da SBMAC, ao representante do INPA, ao professor Lira, e a todos que compõem essa mesa, e a todos os presentes aqui, porque, dizendo novamente, eu me senti extremamente honrado, talvez nunca tão honrado na minha vida quanto nesse momento. Okay, obrigado. Ô Jaime, acho que o Paulo e eu merecemos uma foto com você, né? Acho que sim. Enquanto vocês tiram a foto, eu vou fazendo... Eu gostaria de registrar a presença do professor Cabral, vice-decano do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza da UFRJ, onde fica o Instituto de Matemática e o Núcleo de Computação Eletrônica, do qual o professor Jaime atua profundamente. Muito obrigada, professor Cabral, pela presença. Gostaria de perguntar à plateia se alguém quer fazer alguma manifestação brevíssima, porque a gente já está bem em cima do horário. Tem alguém que queira fazer alguma manifestação? O brevíssima inibiu todo mundo, né? Bom, então eu vou passar a palavra agora ao presidente da SBMAC para suas últimas considerações. Só tenho uma última consideração. O Jaime, no final do discurso, falou que nós temos pouco, quase nenhum incentivo. Agora há um incentivo, é o prêmio Elon Lages Lima, tá certo? Passo a palavra ao professor Paulo Piccioni para que ele faça as suas últimas considerações. Eu queria falar a mesma coisa do Carlile. Por isso que eu passei primeiro para ele, para puxar o seu tapete. Então, o professor falou que não tem incentivos para autores de livros, agora tem um incentivo, e o prêmio ajuda. Finalmente, eu passo a palavra ao professor André para dar encerramento da cerimônia em nome do nosso anfitrião, que é o INPA.
Bem, e digo mais, como diz os gêmeos do Pão e do Bom, né? Não vou. Bem, o incentivo está aí. Não, então... Todos juntos, vamos. Livros é muito importante. Para mim é uma honra, como eu falei, não só eu caí aqui de paraquedas, porque eu não sou diretor do INPA, nem o vice-diretor, mas é um grande prazer estar aqui diante de vocês, pelo que representa o INPA e pelo que representa o professor Elon, com todos esses livros que ele escreveu, uma coisa importantíssima e que temos que, todos nós, dar a nossa contribuição quando o tempo vier certo para cada um de nós. E quero agradecer a presença de todos, todos os membros aqui da mesa, e vamos festejar livros, educação, formação de jovens por muito tempo nos próximos encontros da matemática brasileira pelo Brasil, não só pelo INPA. E uma boa tarde, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença e parabéns ao Jaime. Em nome da Sociedade Brasileira de Matemática e da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada, agradeço a presença de todos e encerro a sessão. Muito obrigada.